Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como vão? Tudo bem? Por aqui, com a graça de Deus, está tudo bem, tudo muito melhor do que eu mereço, né? E inclusive, assim, tudo realmente muito bem. Eu estou contente. De modo especial, eu estou contente hoje porque eu estou atualizando o sistema. Eu acabei basicamente de fazer uma série pequena de stories no Instagram sobre isso. Mas eu estou atualizando o meu sistema de anotações, por assim dizer, né? Eu estou saindo do sistema digital que eu usava e fazendo as minhas anotações agora num formato físico. Claro, né? Resta a questão, né, de como eu vou pegar tudo que eu já tenho anotado digital e transformar em físico, né? Mas isso é um problema para o Rodrigo do futuro, que provavelmente vai se resolver, ou porque na medida em que eu for precisando das informações que eu tenho anotadas digitalmente, né, eu vou transformando elas em notas físicas, ou vai se resolver com a contratação de uma secretária ano que vem, que vai cansar os dedinhos escrevendo à mão as minhas notas digitais, né, o que é sempre possível também. Mas eu estou muito contente com esse sistema, porque olha, na medida em que é possível, né, o analógico acaba sendo sempre, pelo menos para mim, né, para o meu gosto e para minha produtividade pessoal, o analógico, ainda que seja um pouco mais lento, ele rende muito mais. Eu retenho muito mais as informações anotando as coisas com a caneta e ter um feedback físico, né, sensorial das coisas, mexer nos papéis, né, sentir o cheiro da caneta, todas essas coisas, conseguir ver as minhas notas, né, e ver que elas ocupam espaço, tudo isso é muito mais, te dá um retorno, né, do que ao invés de simplesmente sair digitando as coisas. Isso sem falar que na hora que você tem que escrever à mão, parece que você tem uma resistência maior, mas uma resistência positiva, né? Ou seja, se é uma informação inútil, eu sou preguiçoso, eu não vou querer copiar aquilo à mão. Eu só vou copiar à mão as coisas que são realmente importantes. Então acaba criando ali uma espécie de um filtro, né, para garantir de que eu não vá ter notas inúteis, né? E isso está sendo muito bom para mim, fazer esse sistema de anotações agora, porque, sendo perfeitamente honesto, está sendo divertido, né? Estudar voltou a ser divertido. Não é só eu tenho que matar esses livros chatos ou até livros legais porque eu preciso aprender isso aqui. Não, virou quase que um jogo, né? Virou um negócio muito interessante. Então, assim, eu tô gostando muito. Já me pediram mais de uma vez para fazer um episódio falando de diferentes métodos e sistemas de anotação, mas eu ainda não fiz por dois motivos, né? Primeiro porque o que funciona para mim talvez não funcione para vocês. A anotação é uma coisa muito pessoal, né? Desde que eu comecei a estudar, ou seja, vai fazer aí o que, uns 11 anos já, pelo menos, pesquisando sobre métodos de anotação, métodos de organização de informação, essas coisas, vendo o que funciona melhor, o que funciona pior, todas essas coisas, o que se adequa mais a mim, o que não se adequa, e fazendo adaptações aos sistemas que as pessoas usam para adaptar esses sistemas à minha vida e ao meu modo de estudar e todas essas coisas, né? E a verdade é que todo mundo que quer ter um sistema de anotação acaba tendo que fazer isso, acaba tendo que estudar por conta própria e quase que criar um sistema novo para si a partir do que já é consagrado, a partir do que as pessoas já fazem. E você vai tentando e vendo o que funciona para você, o que não funciona. Não tem um sistema perfeito de anotações. Então acaba que é o tipo de coisa que é necessariamente tentativa e erro.
E o outro ponto é que é difícil simplesmente falar sobre como fazer notas, né? É complicado simplesmente falar a respeito. Por quê? Porque se você está falando de como você organiza uma coisa, você simplesmente descrever uma organização fica confuso, as pessoas não conseguem acompanhar. É preciso mostrar. Então eu teria que, sim, gravar a minha mesa, ou gravar a tela do meu computador, fazer edições do vídeo, e assim, são coisas que eu não sei fazer, e que assim, eu sinceramente eu não tenho nenhum nenhum interesse em aprender. Edição de vídeo, essas coisas, as próprias homilias do domingo, eu só voltei a fazer as homilias por vídeo porque o meu pai me escreveu pedindo para eu voltar a fazer por vídeo para ele matar a saudade uma vez por semana. Porque, assim, eu não gosto. Eu, assim, sinceramente para vocês, olha, se não fosse muito claro para mim de que esses podcasts e que a minha presença no Instagram e tudo mais é útil para as pessoas de alguma forma, eu já tinha parado faz tempo, porque assim, sendo absolutamente franco com vocês, eu acho tudo isso um saco, sabe? Realmente acho. Claro, tem seus pontos positivos, né? Gravar os podcasts me ajuda a aprender, me ajuda a reforçar as coisas. E bem, algumas das minhas pessoas preferidas na face da Terra eu só conheci pelo Instagram por conta do meu apostolado ali. Mas falar para vocês que se eu não tivesse um senso de dever com relação a isso, eu continuaria por diversão, eu não continuaria. Eu só continuo porque, por graça de Deus, eu recebo feedback o suficiente para saber que o que eu faço é útil de alguma forma, né? Que de alguma forma o modo como eu abordo as coisas é um modo que outras pessoas não abordam e que por algum motivo vocês gostam disso, então e ajuda vocês a rezarem melhor e a amarem mais a Deus. Então, né, a gente faz o que precisa ser feito pelas almas, mas não quer dizer que eu goste. Então, é por isso que eu não vou aprender a editar vídeo e que eu dificilmente vá fazer um vídeo para vocês a respeito dos meus métodos de anotação. Agora, se vocês tiverem dúvidas pontuais com relação a isso, vocês, por favor, podem enviar no e-mail. O e-mail está na descrição, tanto do áudio quanto do vídeo. Assim como também podem enviar essas mesmas perguntas, podem enviar outras perguntas, na verdade. Para quê? Para que eu possa respondê-las ao vivo, né? Eu recebi essa sugestão de uma pessoa que acompanha o podcast, de que talvez vocês gostassem de enviar perguntas para que elas pudessem ser respondidas ao vivo, comentadas ao vídeo, enviar situações das vidas de vocês para a gente discutir catolicamente a respeito, coisas assim. Realmente ler as cartas de vocês no programa e, claro, anônimos, se vocês assim preferirem, avisem quando escreverem, e falar a respeito. Então, quem quiser, o e-mail está aberto para isso também, tá? Até hoje ninguém escreveu, mas se alguém tiver interesse, escreva e vamos conversar a respeito. Eu gravo um episódio sobre se parecer que é algo que pode ajudar outras pessoas, né? Mas de qualquer forma eu também respondo, mesmo que não grave, eu respondo para vocês pelo e-mail mesmo. Talvez demore, mas eu respondo, tá bom? Isto dito, queria lembrar a todos vocês que eu tenho um Apoia-se. Né? O que é o Apoia-se? O Apoia-se é um meio pelo qual você, querido ouvinte, pode apoiar o meu trabalho, pode contribuir com o meu apostolado. E contribuir não só com as orações, que eu sei que todos vocês rezam por mim, mas contribuir financeiramente. Tá? Porque, bem, né, o mundo nos obriga a fazer uso financeiro das coisas, a fazer uso de dinheiro. Então eu estou aqui pedindo esmola na internet para poder comprar livro, para poder ter uma série de coisas da infraestrutura do podcast que ajudem, né, para poder comprar a bendita impressora que eu ainda não consegui comprar, né, para poder, sei lá, outras ferramentas, né, um notebook que não leve 2 horas para
para para processar um arquivo de áudio, entre outras coisas assim. Tá bom? Então, quem apoia meu trabalho, né, quem gosta do trabalho que eu faço, quem acha que é útil, eu peço que considere fazer um apoio ali. O apoio pode ser a partir de R$1, tá? Para qualquer valor a partir de R$1. Se quiserem chegar a 500, R$1.000 por mês, não tem problema, prometo que será bem utilizado. Mas qualquer valor a partir de R$1, vocês podem apoiar e vocês têm acesso a todas as benesses dos apoiadores, né, que são principalmente acesso a aulas mensais, né, você se torna um membro da Escolinha dos Moribundos, que todo mês tem uma aula ao vivo, né, tratando de algum tema. Atualmente estamos conversando sobre os 7 pecados capitais e seus remédios, tá? E também tem acesso a todas as aulas que já foram dadas, e também pode sugerir temas futuros. Além da escolinha, vocês também têm acesso ao nosso grupo privado no Telegram, em que você pode tirar dúvidas, conversar comigo, conversar com os outros membros desse grupo muito especial. Enfim, trocar experiências de todas as formas, porque um dos meus objetivos com o Morier é justamente formar uma comunidade de pessoas, de católicos, que realmente amem a Deus e que queiram amar a Deus cada vez mais, e que possam, então, conversar entre si, trocar experiências, ser realmente amigos, formar realmente laços. Porque, veja, por mais que eu e outras pessoas que somos mais introspectivos, mais antissociais, a gente talvez não goste disso, a verdade é que a igreja é uma comunidade, há um elemento comunitário no corpo místico do qual a gente simplesmente não pode fugir. E ainda que seja mais meritório, sobrenaturalmente falando, que a gente consiga amar e tratar com amor as pessoas com quem nós não temos nada em comum, pelas quais nós não temos nenhum afeto e pelas quais nós não temos nenhuma sintonia, por assim dizer, com as quais nós não temos nenhuma sintonia, ainda é agradável a Deus e é muito mais fácil amar aqueles que buscam as mesmas coisas que nós, que amam as mesmas coisas que nós e que rejeitam as mesmas coisas que nós rejeitamos, né? Então, o Morier, a Escolinha dos Moribundos especialmente, é uma oportunidade disso também, uma oportunidade da gente estar próximo, estar em contato com pessoas que amam as mesmas coisas que nós amamos. Então, se você quer apoiar o meu trabalho, se você quer entrar para essa comunidade, o link está na descrição, mas é http://apoia.se/Morier. Repetindo, http://apoia.se/Morier. Tá bom? Bem, com relação ao áudio de hoje, né? Originalmente eu iria gravar para vocês uma continuação do episódio sobre São Francisco, porque eu estava refletindo aqui e eu acho que tem alguns aspectos que eu esqueci de tratar e que seriam importantes, como, por exemplo, a grande devoção que São Francisco tinha pela Eucaristia, né? Pela presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, o amor de São Francisco pela Igreja Católica enquanto tal, o papel de São Francisco no desenvolvimento da devoção do presépio, né? Inclusive até o papel da encarnação na própria espiritualidade franciscana, que é uma coisa central. Coisas assim, coisas que falam não diretamente do amor de São Francisco por Deus, que eu falei no áudio passado, mas coisas que apontam mais para a relação de Francisco diretamente com a Igreja Católica, com os dogmas da fé. E esse áudio ainda vai sair, mas não vai ser hoje. Depois eu pensei em gravar esse áudio tratando de um tema que eu vou tratar também ainda no futuro, que é sobre como deve ser a nossa relação com os nossos pecados. Ou seja, tudo bem, eu cometi um pecado, eu fiz uma coisa horrível. O que eu faço, né? Como é que deve ser a minha relação com este mal que eu fiz? E esse episódio também vai sair, mas também não vai ser hoje. Por quê? Porque como acontece às vezes, né,
Eu estava lendo aqui, né, fazendo minha leitura espiritual, e eu esbarrei numa coisa interessantíssima, e eu vou ler com vocês este subcapítulo e vamos comentando. Vai ser só isso o áudio de hoje, tá? Então, vamos começar e aí eu já dou mais detalhes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, o livro que eu estou lendo atualmente, na minha leitura espiritual, se chama Jesus Cristo, Ideal do Sacerdote. É um livro de um beato, um abade beneditino, chamado Dom Columba Marmion. Tá? Dom Columba tem muitos livros excelentes e eu recomendo todos os livros de Dom Columba. Tá? Ele é assim um intelectual de primeira e um mestre da vida espiritual, né? O homem é uma coisa assim, é uma potência, tá? É uma potência, vale muito a pena ler tudo que ele escreveu. O pessoal que está pensando aí, discernindo, ou que já discerniu uma vida de celibato, eu recomendo especialmente um livrinho dele muito curtinho, mas maravilhoso, chamado Sponsa Verbi, né? Ou seja, As Esposas do Verbo. E esse livro eu recomendo não só para as mulheres, mas para os homens também. É uma série de palestras que Dom Columba deu para clarissas, se eu não me engano, mas que é maravilhoso e rende frutos de meditação sobre o que é o celibato, qual o sentido do celibato, o que é a castidade, como vivê-la, o que não é a castidade também, né? Uma dimensão mais positiva e espiritual do celibato, que muitas vezes é encarado simplesmente como um não fazer sexo, né? Não casar. A gente muitas vezes cai nessa visão negativa do celibato, quando na verdade o celibato não é isso, né? O celibato ele te proporciona uma capacidade para amar maior, né? O celibato ele na verdade é algo positivo, não algo negativo. O celibato ele te permite inclusive uma intimidade maior do que o sexo permite. Mas enfim, eu estou lendo esse livro aqui, porque senão eu vou começar a refletir sobre o celibato, que eu acho uma coisa linda, talvez porque eu seja celibatário, né? Se eu não cortar agora, eu vou começar a refletir sobre o celibato e vai virar um áudio só sobre isso, o que não é má ideia também, né? Mas enfim, eu estou lendo esse livro e eu estou no 10º capítulo, tá? Capítulo que chama Hoc est preceptum meum, que significa, traduzindo, seria esta é a minha lei, ou isto é o que eu ordeno, isto é o que eu preceituo, né? Este é o meu preceito, literalmente falando. Na verdade ele está falando o quê? Está falando sobre a prática da caridade, né? Ou seja, como amar na prática. E o subcapítulo 3, que é curtinho, chama-se O Amor do Cristo no Próximo. E, gente, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Vamos ler, tá? Vamos ler e vocês vão ver, esse homem aqui é uma coisa incrível. A inteligência e a profundidade espiritual dele assim não estão no gibi. Vamos lá. O amor do Cristo no próximo. A segunda prerrogativa da caridade cristã é mais admirável ainda. Tá? Ela suscita nos santos os prodígios de dedicação, ou seja, né, aquelas atividades heróicas que os santos fizeram dedicando-se ao serviço do próximo. A verdade esplêndida que se oferece à nossa fé é esta: o Cristo se substitui pelo próximo para ser amado e servido nele. Pausem aqui um pouco. Vamos ler de novo essa frase. A verdade esplêndida que se oferece à nossa fé é esta:
O Cristo se substitui pelo próximo para ser amado e servido nele. Vocês percebem como isso é uma concretização de tudo o que a gente já conversou nesse podcast sobre amar a Deus sobre todas as coisas? Eu sempre digo, a gente tem que amar a Deus mais do que nós amamos as pessoas que nós amamos. Porque se nós amarmos a Deus mais do que nós amamos elas, Deus vai nos dar um amor por elas maior do que nós teríamos se nós amássemos a elas mais do que amamos a Deus. E como é isso na prática? Assim. É assim. É olhar para o próximo e amar nele, não ele, mas Cristo. É a única forma de amar o próximo. Se eu olhar para o meu próximo e eu ver o meu próximo, eu não vou amar ele, porque o meu próximo é insuportável. Porque o meu próximo é pai ou mãe de pet. Porque o meu próximo tem uma voz irritante. Porque o meu próximo me interrompe e me incomoda. Porque o meu próximo é um idiota. Porque o meu próximo só fala bobagem. Porque o meu próximo não concorda comigo. Porque o meu próximo é de outra religião. Porque o meu próximo, etc, etc, etc. Amar o próximo é difícil e a grande dificuldade do amor ao próximo é o próximo. Se o próximo fosse tão incrível, tão maravilhoso, tão educado, tão cheiroso, com tantas boas opiniões quanto eu, seria muito fácil amar o próximo. O que eu acabei de falar é uma ironia, tá? Só para deixar claro. Porque, na verdade, se a gente tivesse que conviver com nós mesmos por 10 minutos, a gente provavelmente ia querer se matar. Né? A gente só acha que as nossas falhas e nossos pecados são fáceis de serem suportados porque nós não convivemos com nós mesmos, né? Bem, então, a verdade esplêndida que se oferece à nossa fé é esta. O Cristo se substitui pelo próximo para ser amado e servido nele. Depois da encarnação, nosso Senhor se identifica com cada um de nós. São Paulo nos repete frequentemente: vós sois o corpo de Cristo e sois membros uns dos outros. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. E ainda, ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Antes, alimenta-a e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja, porque somos membros de seu corpo e carne de seus ossos. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 29 a 30. Se nós pertencemos à sua carne e aos seus ossos, isso não estaria dizendo que nós somos verdadeiramente um com ele? Isso aqui é uma retomada do corpo místico. Tá? Alguns áudios atrás, eu comentei, fiz um áudio longo conversando com vocês sobre o corpo místico. Isso aqui é uma retomada, uma pequena reflexão sobre a realidade do corpo místico. Por quê? Porque é por meio do corpo místico que nós podemos olhar para o próximo e ver Cristo. É por meio do corpo místico que o bem que eu faço ao meu próximo reflete diretamente em mim. Que é uma comunidade de graça, há uma comunhão espiritual entre todos os batizados. Todos. Porque somos todos membros do mesmo corpo, como diz São Paulo, membros de seu corpo e carne de seus ossos. Seguimos. O Pai nos vê em seu Filho como membros dele. Essa é a razão pela qual nos faz misericórdia e nos dispensa as riquezas de sua graça. Quando Deus nos perdoa e nos atrai, quando nos santifica, é na verdade a seu Filho que manifesta essa bondade sem limites. Claro, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? E essa imagem e semelhança de Deus, no que tange a nossa inteligência, a nossa alma, podemos fazer uma apropriação e dizer que é principalmente uma imagem e semelhança do Verbo divino. Claro, é uma imagem e semelhança de toda a Santíssima Trindade, é verdade. Santo Agostinho chega a provar, entre aspas, a Santíssima Trindade fazendo uma análise da alma humana no De Trinitate, que vale muito a pena ler. É quase um livro de psicologia, aquilo ali, tão interessante que é.
mas nós somos mais próximos, enquanto imagem, do Filho. Então, esse é o primeiro sentido pelo qual Deus tem misericórdia de nós, né, mesmo antes do nosso batismo. Ele nos ama, porque, como toda a criação, Ele olha para nós e Ele vê suas perfeições. Mas, como de toda a criação, só nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, Ele vê essas perfeições mais em nós. Isso não quer dizer que Deus é egoísta e que Deus está procurando a si mesmo nas coisas. Não. Isso quer dizer que Deus é perfeito. E o amor dele, por questões lógicas de justiça, é dado aos seus reflexos, né? Porque ele é a fonte de tudo aquilo que é bom, e se ele é bom, ele não pode amar o que é mal. Tá? Só que no momento em que nós somos batizados e que nós nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, Deus não olha mais para nós apenas como as suas criaturas na qual ele vê as suas perfeições. Não. Ele nos olha e, sob certo aspecto, né, que não dá para entrar em hiperdetalhes aqui, mas sob certo aspecto ele vê Cristo em nós. Vocês lembram do que nós conversamos já sobre a inabitação trinitária, sobre o organismo da vida espiritual? Então, é Cristo que merece em nós. Da mesma forma que a inabitação trinitária é a origem de toda a nossa vida espiritual, quando nós falamos do nosso batismo, da nossa incorporação ao corpo místico, o que nós estamos dizendo é que nós nos tornamos membros de Cristo. Nós nos tornamos parte de Jesus Cristo. E é daí que é possível que a gente veja coisas tão maravilhosas quanto aquilo que nós vemos, por exemplo, no Evangelho de São João. Eu não me lembro a passagem de cabeça, mas que basicamente tem um trecho ali que está dizendo que Deus nos ama como Ele ama a si mesmo. Com este mesmo amor. Por quê? Porque o Pai ama o Filho. E Ele nos ama, nós que somos membros de Cristo, com este mesmo amor que Ele tem pelo Filho. O Pai, Deus Pai nos ama com o mesmo amor que Ele ama a Jesus Cristo. E este amor, que é individualíssimo e que é destinado a cada um de nós separadamente, e que é uma coisa maravilhosa e misteriosa, é a melhor coisa da face da Terra. É uma coisa assim, as palavras morrem para falar desse amor. Não tem palavras. Mas é como... Vocês conseguem imaginar isso? Porque o que é o amor de Deus? Bom, a gente pode falar, de forma um pouco imprecisa, mas pode falar que o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, é o próprio Espírito Santo. E se Deus nos ama com esse amor, quer dizer que desde agora nós já estamos inseridos nessa vida trinitária da qual nós tomaremos posse plena no céu, se entrarmos para o céu. Mas esse é o tipo de coisa que tem que ser rezada. É o tipo de coisa que vocês têm que pegar, sentar na capela, ajoelhar na capela diante de Nosso Senhor e refletir sobre isso. Porque é o tipo de coisa que a gente que não se explica, é o tipo de coisa que se reza a respeito. Bem, vamos seguir. Diz Dom Columba, né? A nossa identificação com Cristo, o que isso resulta para nós? Isto, desde que nós nos devotamos uns aos outros, é o Cristo que nós amamos e servimos em seus membros. Vede na vida cotidiana. Como se consideram as coisas? Tudo o que se faz aos membros de qualquer um é feito à sua pessoa. Se tem um dedo machucado e vós cuidais dele, é a minha pessoa, que se endereçam os vossos cuidados, porque esse dedo faz parte da minha carne. Acontece o mesmo com os membros do Cristo. Eles estão com Ele. O Cristo os tem junto de si e nos diz: tudo o que vós fizerdes a vosso irmão, vós o fazeis a mim mesmo. Mateus 25:40. Ou seja, se somos realmente membros de Cristo, todo o mal que nós fazemos
ao nosso próximo, que também é membro de Cristo, nós primeiro fazemos contra Cristo e também fazemos contra nós mesmos. Seguimos. Em seu amor, Deus estabeleceu essa lei e nós não podemos pretender mudá-la. Ou seja, não adianta espernear, não adianta falar que o outro é insuportável ou que eu estou certo em estar com raiva, não adianta. Não importa se eu estou certo, não importa se eu estou errado. Importa que o mal que eu faço a outro membro do corpo místico é ao próprio Cristo que eu o faço. É a mim mesmo que eu faço, porque eu também faço parte de Cristo. Se eu tento ferir a Cristo, é a mim que eu firo. No dia do juízo, a sentença suprema será pronunciada conforme se tenha mantido ou não o preceito da caridade ao próximo. Qual será a fórmula desse veredicto solene, proclamado pelo próprio Cristo? Vinde, benditos de meu Pai, eu tive fome e me deste de comer. E os bons estranham, mas Senhor, quando foi que o vimos assim na necessidade? E ele responderá, tudo o que tiveres feito pelo menor dos meus, foi a mim que tu fizeste. Aos ímpios o juiz dirá, afastai-vos de mim, malditos. Por quê? Por não ter rezado? Por não ter jejuado? Não, mas porque tive fome, tive sede, estava triste e abandonado, e vós não me socorrestes. Todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Mateus 25, 45. Entendam, que quando ele diz que a sentença do juízo será pronunciada conforme se tenha mantido ou não o preceito da caridade ao próximo, e quando ele faz o comentário ali sobre o jejum e sobre a oração, ele não está dizendo que nós não devemos jejuar, que nós não devemos fazer penitência, que nós não devemos rezar. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que todo o meu processo de crescimento espiritual, todo o meu processo de crescimento espiritual, todo o meu jejum, toda a minha penitência, tudo isso, tem qual objetivo? O objetivo é simples, é fazer com que eu ame mais a Deus. Fazer com que o meu amor por Deus aumente. Matar em mim aquelas coisas que me impedem de amar a Deus e fazer com que floresçam em mim aquelas coisas que me ajudam a amar mais a Deus. Permitir que aquele organismo sobrenatural, que é a vida do próprio Deus em mim, cresça, floresça, se fortifique e dê os seus frutos. E quais são esses frutos? São frutos de amor. Amor por Deus e amor ao próximo. É claro, alguém está ouvindo esse áudio e vai falar, bem, eu não consigo amar meu próximo direito. Eu sou uma pessoa irritada, eu não consigo amar meu próximo direito, eu estou sempre com raiva, eu trato mal as pessoas. Quer dizer que a minha vida espiritual é uma mentira? Não, não quer. Por quê? Porque como tudo nessa vida humana, a nossa vida espiritual ela tem altos e baixos. Altos e baixos, altos e baixos. Muitas vezes as nossas dificuldades no amor ao próximo nascem do quê? Nascem do fato de que nós estamos passando por momentos mais ou menos difíceis. Que nós estamos sendo confrontados, e isso também é uma graça de Deus, confrontados por fraquezas, por deficiências e por dificuldades que nós não percebíamos que tínhamos antes. Ou que, por graça de Deus, estavam amortecidas
e que Deus permite que afloresçam agora de forma um pouco mais clara para nos humilhar, para que nós lembremos do quão pequenos e frágeis nós somos, né? Ou porque está na hora de que nós as encaremos de frente. Podem ter 1000 motivos. Vocês, quem passa por um problema parecido, converse com seus diretores espirituais a respeito. Pode ter muitos motivos, né? Mas a questão é que se você tem dificuldade para amar o próximo, isso não é um sinal de que você é um péssimo cristão. Ao contrário. Por quê? Porque se você percebe que você tem dificuldade para amar o próximo, é porque você está tentando amar o próximo. Quem não percebe a dificuldade que tem no amor ao próximo, esse é o péssimo cristão. Por quê? Porque só não percebe-se incapaz de fazer o bem, só não percebe-se incapaz de amar aquele que não tenta. Então, se nós somos confrontados pelas nossas misérias, pela nossa incapacidade de amar, né? Bendito seja Deus, quer dizer que nós estamos tentando. E lembrem-se do que eu sempre digo, né? Deus cobra de nós a tentativa amorosa. Ele não cobra o sucesso. E essas falhas que nós percebemos em nós, inclusive as falhas do amor ao próximo, são um momento perfeito para que a gente vire nosso coração para Deus e diga: meu amado Senhor, eu não consigo. Eu não consigo. Me transforma, me livra de mim mesmo, né? Realiza em mim aquilo que o Senhor quer que eu faça. Virgem Maria, mãe do supremo amor, muda o meu coração, me torna capaz de amar, permite que Deus ame essas pessoas por meio de mim, porque por mim mesmo eu só vou matar todo mundo, eu vou encher todo mundo de porrada, de lixo, de raiva, de xingamento, porque eu sou um monstrinho. Um monstrinho de banho tomado na maior parte dos dias, um monstrinho de cabelo bem assentado, tal, de batina limpa, mas eu sou um monstrinho. Então assim, a senhora me segura, mãe, porque eu me conheço, eu sei que eu não vou me segurar. Faz em mim porque eu não consigo. E na hora que esse faz em mim porque eu não consigo for dito realmente de coração, esta entrega da minha absoluta incapacidade for feita de verdade, Deus vai fazer. No tempo dele, não no meu, mas vai fazer. É claro que vai. Tá? É claro que vai. E ainda tem uma outra coisa. Se você não percebe nenhuma capacidade de amar ao próximo em ti, não se desespere. Tá? Por quê? Porque, primeiro, o desespero é coisa do capeta, tá? Desespero não é de Deus, nunca. E segundo, muitas vezes Deus esconde de nós aquelas coisas que são boas sobre nós mesmos, para nos proteger do orgulho e da vaidade, tá? Para nos proteger. Então, isso é muito bom também, contanto que nós não sejamos vaidosos. Por quê? Porque a vaidade manifesta-se também como uma desesperança que nasce da própria miséria. Ou seja, eu olho para mim, eu vejo o quão ruim eu sou, e eu me desespero, eu perco a esperança. Ué? Mas a minha esperança é baseada na minha capacidade ou na capacidade de Deus? Se eu olho para a minha miséria e eu me desespero, é porque eu não estou olhando para onde eu devia estar olhando, que é para Deus. A nossa esperança está no nome do Senhor. Não a nossa esperança está no nome do diácono Rodrigo. Não a nossa esperança está no meu nome. A não ser que eu tenha lido errado a Bíblia, né? Não sei, talvez esteja o teu nome lá. A nossa esperança está no nome do fulano. Não sei, tem umas traduções diferentes aí, né? Pode ser que a tua Bíblia seja especial, mas dá uma conferida. Bom, seguimos. Vós me direis, talvez:
Não temos então outros mandamentos para observar, para assegurar a nossa salvação? Certamente. Mas a sua prática de nada servirá se nós não tivermos cumprido o grande preceito da caridade para com o próximo. Ou seja, não adianta claro, isso é um Frankenstein, porque isso nunca aconteceria na prática. Mas assim, não adianta eu ser hiper mortificado, hiper penitente, rezar um monte todo dia, né? E, sei lá, e cuspir na cara do mendigo, entendeu? Por isso São Paulo pôde escrever: toda a lei está contida numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5, versículo 14. Essa identificação de Jesus com os membros sofredores de seu corpo místico não pode permanecer para nós uma fórmula vazia de sentido. Ou seja, não pode ser só uma teoria. Tá? Por quê? Porque, diz Dom Columba, ela exprime uma realidade cheia de mistério, mas animadora, geradora de caridade. Fazer tudo pelo próximo como se fosse Jesus Cristo em pessoa. Vejam isso. Vejam que grande arma para amar o próximo. Olhar para o próximo e não pensar, eu te amo porque Jesus te ama. Não. Não pensar, eu te suporto porque Jesus morreu por ti. Não. Olhar para o próximo e pedir para o meu anjo da guarda falar: me ajuda a ver Jesus nessa pessoa. Eu vejo aquela pessoa pecadora, cheia de defeitos, cheia de malvadeza, cheia até de maldade, cheia até de malícia, né? Mas por graça de Deus, eu consigo olhar além dos pecados dela e ver Cristo nela. E ver que os seus pecados são como as chagas de Cristo. Os seus pecados são como os pecados que Cristo carrega pela minha salvação na cruz. Ou seja, os pecados dessa pessoa são meus pecados também. Porque em mim também está Cristo, crucificado, flagelado, deformado e destruído pelos meus pecados. Então eu olho para aquela criatura insuportável na minha frente e o que eu vou fazer? Eu não vou amar ela porque Deus ama ela, não, eu vou amar ela porque Deus está ali. Porque aquele desgraçado é Jesus. Ele não sabe que ele é Jesus, mas eu sei. E Jesus sabe que eu sei. Então eu vou amar Jesus ali. Eu não vou amar ele. Eu vou amar Jesus, que está escondido nele, mas que tem sede do meu amor. Entenderam? Seguimos. Os santos encheram suas vidas de amor porque acreditaram no mistério dessa substituição sagrada. Para São Bento, por exemplo, é ao Cristo que obedecemos na pessoa do abade. Inclusive, toda a questão da obediência religiosa é isso, né? Você não está obedecendo a pessoa do superior, você não está obedecendo a pessoa do seu diretor espiritual, você está obedecendo a Cristo. Tá? Para São Bento, por exemplo, é ao Cristo que obedecemos na pessoa do abade. É ao Cristo que aliviamos pelo cuidado dado aos doentes. É a Ele que servimos dedicando-nos aos outros. As marcas de respeito que cercam a recepção dos hóspedes são um culto a Jesus peregrino. Por essa mesma visão de fé, é necessário perdoar seus inimigos. São João Gualberto, agora ele vai contar uma história. São João Gualberto, antes de sua conversão, era um garboso cavaleiro de Florença. Numa sexta-feira santa, num beco estreito, encontra o assassino de seu próprio irmão. Precipita-se sobre o seu inimigo para vingar-se. Esse foi o seu primeiro impulso, o primeiro impulso de seu coração. No entanto, no meio do caminho, enquanto precipitava-se sobre ele, o culpado caiu de joelhos, colocou os braços em cruz e, em nome do crucificado, implorou seu perdão. O futuro santo parou. Viu, nesse criminoso, a imagem de Jesus Cristo.
A graça o tomou. Ele desceu do cavalo e, por amor a Jesus, abraçou seu inimigo. Aceitou-o como irmão. Completamente aturdido com seu próprio gesto, entrou numa igreja da vizinhança e, enquanto rezava aos pés do crucifixo, viu Jesus inclinar a cabeça na sua direção, em sinal de grande amor. Vejam que coisa maravilhosa, né? Como Cristo se dá aos que se dão a Ele. Eu acho isso assim maravilhoso. Realmente maravilhoso. Seguimos então. Que o Cristo se substitua a cada um de seus membros não é então nenhuma ficção, mas é uma realidade das mais profundas. Ele derrama neles a vida sobrenatural. E essa não é outra coisa senão a sua própria vida, a da graça santificante e a da caridade. Vide o episódio sobre o organismo espiritual. Os membros de seu corpo a ele estão unidos, como os ramos à vinha, no mesmo todo. Lembram? Eu sou o tronco, vós sois os ramos. Eu sou a videira, vós sois as vinhas. Aqui no próximo parágrafo, então, ele vai começar a falar especialmente desse amor ao próximo no sacerdócio, né, para os sacerdotes, que é um livro para sacerdotes, mas pode ser útil para todos vocês também. Sacerdotes, nós usufruímos, não é para ler isso aqui e ficar julgando o padre da sua paróquia. Tá? Se você acha que vai fazer isso, você para o áudio agora. Não escuta o resto. A intenção não é essa. A intenção é olhar para o teu coração. Né? Para como você ama. E você amar mais. Não para julgar o amorzinho do próximo. Não seja um pagãozinho safado. Tá bom? Seguimos. Sacerdotes, nós usufruímos do privilégio insigne de ter no altar o Cristo entre nossas mãos. Mas, se mantivermos a frieza, ou mesmo o rancor em relação ao próximo, não é em direção ao próprio Cristo que alimentamos essa amargura? Como tu não pecarás contra o Cristo? Pergunta Santo Agostinho. Tu, que ofendes um de seus membros? Por amor ao Cristo, antes de celebrar, não nos detenhamos em cálculos de susceptibilidade, de amor próprio. Expulsemos de nossos corações toda animosidade consentida. Perdoemos plenamente. Isso para o padre antes de celebrar a missa, mas também para vocês, leigos, antes de participarem da Santa Missa. Jesus não nos deu este preceito? Se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão? Mateus 5, 23, 24. É como se ele dissesse: coloque em ordem os teus negócios com o outro e só depois disso virás me oferecer o teu sacrifício. Não seja eu ia usar um termo um pouco ofensivo, mas assim, não sejam de visão curta, tá? Não entendam isso aqui como, se eu não tenho um perfeito amor ao meu próximo, eu não posso ir na missa. Não vou na missa porque não sou perfeito. Não, pelo amor de Deus, né? Não é isso que ele quer dizer. Vamos ter um mínimo de bom senso. Seguimos. De outra parte, não espereis reconhecimento humano. Isso é difícil, isso é muito difícil, hein, gente? De outra parte, não espereis o reconhecimento humano. Sede bons sem esperar nada em retorno. Nada, gente, tá? Nada. Sem esperar obrigado, sem esperar reconhecimento, sem esperar carinho, sem esperar amor, sem esperar nada. Fazer o bem, fazer, amar, amar loucamente as pessoas, e, sim, tentar criar em nosso coração, inclusive, o desejo de que elas nem percebam o quanto nós as amamos. Que nem percebam que fomos nós que as amamos.
Porque nosso objetivo tem que ser desaparecer em Cristo. Tem que ser desaparecer a Cristo. Que Ele cresça e eu diminua, dizia São João Batista. De outra parte, não espereis o reconhecimento humano. Sede bons sem esperar nada em retorno. Transbordai de caridade em relação a todos, e o Cristo terá uma dívida em relação a vós. Olhem, vejam o quão grande é isso. Transbordai de caridade em relação a todos, e o Cristo terá uma dívida em relação a vós. Tudo aquilo que tenhais feito a seus membros, Ele vos será grato, como se fosse feito a Ele mesmo. Você consegue imaginar isso? Deus sendo grato a nós? Deus, que tem tudo, sentindo gratidão por nós? Você consegue entender o quão louco é isso, o quão imenso é isso, o quão gigantesco, incompreensível? É um absurdo. É um absurdo, é uma loucura de amor. E é verdade. Como diz uma música protestante que eu gosto, uma moça chamada Jess Ray, fala, olha, pode ser bom demais para ser compreendido, mas não é bom demais para ser verdade. Ele vos será grato como se fosse feito a Ele mesmo. E porque é opulência infinita, ou seja, Ele é infinitamente rico, Ele saudará magnificamente essa dívida. Ou seja, a gente não tem que esperar nada das pessoas, nenhum tipo de reconhecimento. O nosso tesouro tem que ser feito no céu. A gente está ganhando tesouros, criando um tesouro no céu, não aqui. Aqui não importa. Aqui, ó, é um estalar de dedos. Um estalar de dedos. Aqui, como dizia Santa Teresa d'Ávila, é uma noite ruim num hotel ruim. Entendeu? Vai passar sim. Parece muito tempo porque nós somos criaturas temporais. E para nós, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos é muito tempo. Mas assim, o que é 100 anos diante da eternidade? Não é nada. É menos que um peido. Compreendei. Deus age em todas as coisas com munificência. Ele não é um pequeno comerciante. Ele vos encherá de abundantes bênçãos. Dai, diz o Evangelho, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será derramada em vosso coração. Lucas 6, versículo 38. E com isso nós encerramos, porque assim eu não tenho nada o que acrescentar. Orações de hoje. Eu queria que vocês rezassem, por favor, pelo um casal, Betina e Danilo. O Danilo está muito mal do câncer. Então rezem por eles e rezem pelos seus filhos, de modo especial, por favor. Rezem por uma senhora chamada Iraci, pela recuperação do padre Félix, que passou por uma cirurgia simples, mas sempre bom rezar de qualquer forma. Pelas vítimas das enchentes, né? E rezem também por uma senhora, uma moça na verdade, chamada Matilda, e por seus 2 filhos. Agora, eu lhes dou a benção. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor vos mostre a sua face e tenha piedade de vós. Que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Et per intercessionem beate semper Virginis Mariae, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amém. Juízo, hein?